Fala galera, beleza? Gente, hoje é domingo e domingo é dia do Espaço News, um dia em que eu falo das principais notícias que aconteceram no Brasil e no mundo. E hoje eu vou falar sobre um assunto que já está sendo comentado aí há muito tempo, que é sobre a questão da reforma administrativa. Sim, eu vou falar da reforma administrativa que tem por objetivo, na realidade, rearrumar a estrutura administrativa brasileira. O que quer dizer isso? É cortar gastos com servidores, fazer com que o governo federal, com os seus vários órgãos, vários funcionários, sejam enxutos e funcionem enxugados e funcionem de uma forma muito mais eficiente, não gerando tanto gasto, sendo melhor aproveitado. Esse é o objetivo da reforma administrativa. Só que a reforma administrativa deixou de fora, no caso, militares, deixou de fora os senadores, deputados, ministros. Ele se focou mais nos servidores federais, quer dizer, nos funcionários de médio e baixo escalão. Na realidade, os deputados, senadores, ministros, juízes e, no caso, militares estão de fora dessa reforma administrativa. E assim, você acha isso justo? Eu não acho. Se você vai mexer numa estrutura administrativa, você tem que mexer nela toda, não deixar ninguém de fora. Mas estão deixando as pessoas de fora. Na realidade, deputados, senadores, ministros, militares, eles não vão sofrer nenhum tipo de mudança. Então, não vai mudar nada. Porque na realidade, os maiores gastos não são com os funcionalismos de médio e pequeno porte, e sim com grandes funcionários federais, como os deputados, senadores, os juízes, militares. Esse grupo é quem consome mais da verba pública. Para vocês terem uma ideia, vou focar um pouco na questão de deputados e senadores. Hoje, por baixo, o governo federal gasta mais de 10 bilhões de reais com deputados e senadores. E só uma coisa, não são só deputados e senadores, são deputados, senadores e os funcionários que fazem parte desta área do Senado e da Câmara dos Deputados, dos parlamentares. E são funcionários que são funcionários concursados, que fazem parte da Câmara dos Deputados e Senadores, e aqueles que são indicados para cargos de confiança. Então, o gasto continua muito grande. Fora os militares, que os militares, eles continuam, após aposentados, eles continuam ganhando. E mesmo quando eles morrem, as suas filhas, esposas, continuam ganhando salário integral. Então, continua tendo o gasto de folha com essas pessoas. Fora os juízes, que se o juiz for afastado, eles continuam ganhando salário. Se Fora que quando o juiz morre, sua família continua recebendo salário, sendo que eles querem tirar a pensão das viúvas. Ainda querem fazer isso, mas dos funcionários de pequeno e médio porte. Os grandes não querem. Então, o que adianta você fazer uma reforma se você não mexe na estrutura que mais gasta? Que são os militares, juízes e os parlamentares. São os três que mais gastam. Fora os ministros também, que gastam pra caramba. O que adianta? Não adianta nada. Não adianta nada. Fora que, vamos falar uma verdade, os parlamentares brasileiros estão em segundo lugar em maior orçamento. Como eu falei, mais de 10 bilhões de reais. Mais de 10 bilhões de reais são gastos todos os anos com os parlamentares brasileiros. E assim, vamos levantar uma coisa. Hoje, o número de parlamentares brasileiros, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado. No Senado, nós temos 81 senadores. Na Câmara dos Deputados, temos 513 deputados. Não é um número muito grande. Vamos lá. Senado, são 3 por estado. Aí dá 81. E se nós reduzirmos isso, em vez de 3 por estado, 2 por estado? Para que isso? Para que 3?
para que 3 senadores por estado. 2 senadores é o suficiente. 2 senadores. 2 senadores por estado. Então aí não vão ser mais 81. Não vai ser mais 81. Vão ser, assim, no caso, 56 deputados, senadores. É um número melhor? Sim. Você vai retirar, no caso, 27 senadores. Não vai ter necessidade de 81. Vai ser 27, vai ser 56 senadores. 56, 2 por estado. Mas aí a coisa complica quando você vai para deputados. Porque os deputados não são um número igual por estado. Se fosse um número igual por estado, beleza. Mas não é isso. Cada estado tem um número populacional. Então, para você ter um número de deputados, é feito um cálculo pelo número de habitantes daquele estado. Por exemplo, tem estados que, no caso, só tem 8 representantes. Tem estados que tem 10 representantes, outros que tem 12, 16, 17, 18, 22, 25, 30, 31, 39, 46, 51 e 70 deputados. O estado que tem 70 deputados federais é São Paulo. O estado do Rio de Janeiro tem 46 e Minas 51. Bahia tem 39 e Rio Grande do Sul tem 31. Porto Alegre tem 30, 25. Assim, para que esse número de deputados tão grande? A gente fizesse o seguinte, são 27 estados, então poderia ser 8 deputados por estado. Seria muito melhor. O gasto com esses parlamentares seria muito menor. Muito menor mesmo. Não adianta fazer reforma administrativa se você só quer mexer nos pequenos e nos médios. Nos grandões não querem mexer. Então, a gente entra aquele velho problema. Não querem mexer porque tem mamata, tem corrupção, que o senhor Bolsonaro jura de pé junto que não existe. Essa semana, o líder do governo na Câmara dos Deputados foi pego com a boca no trombone, ou melhor, com o dinheiro nas nádegas. Sim, porque a Polícia Federal está investigando ele por causa de desvio de dinheiro, chegou até a casa dele, com mandado, entrou e ele estava pegando dinheiro, maços e maços de dinheiro, e colocando na cueca, escondendo nas nádegas. E sim, aí você vê que a corrupção não acabou. Não acabou. Não acabou e não vai acabar enquanto nós, o povo, assim não desejarmos. Continuarmos acreditando nos velhos políticos. Não tentar renovar. Uma das renovações que poderia ser feita é realmente reduzir o número de deputados. Para que 513 deputados? Para que 81 senadores? Podíamos reduzir isso. Podíamos reduzir isso. Sim, reduzir. Para que esse número exagerado? E aí vamos mais. As pensões militares. Para as filhas militares. Para que elas vão ter pensão? A pensão tem que ser só para a mãe. A mãe morreu, ela não precisa ter pensão. Mas morre a mãe, a filha continua com a pensão. Temos vários exemplos aí. E aí a gente vai para os ministros, os juízes, ministros federais, que ganham uma baba, auxílio isso, auxílio aquilo outro. E é para dar um auxílio emergencial durante a pandemia, o governo fez de tudo para não dar, até atrasar ele atrasou. Vamos falar uma coisa muito importante. Como eu falei, o Brasil é o segundo país no maior gasto com parlamentares. Estou falando parlamentares, fora os outros gastos, que provavelmente também deve estar em segundo lugar. E como a gente muda isso? Primeira coisa é que o brasileiro tem que começar a exigir, se manifestar, ser político, sim, de verdade. Porque essa história que nós não podemos, que política, futebol e política não se discute, isso é besteira. Futebol se discute pra caramba, gente brigando no futebol, política é a mesma coisa. Mas discutir mesmo, discutir e levar isso a sério. Porque a corrupção tá aí a qualquer momento.
Um monte de gente achou que o Bozo seria um presidente que não era corrupto, mas ele sempre foi corrupto. Só não viu que não quis ver. Porque isso era estampado. O grande problema é que essas pessoas fazem o que fazem porque nós, o povo, assim deixamos. Se nós, o povo, exigimos que isso não acontecesse, que isso não aconteça, não vai acontecer. E pararmos de votarmos em laranjinhas, bananinhas. Temos que pararmos de votar em pessoas que nós sabemos que são bandidos. Ver a vida pregressa dele. Fazer uma pesquisa. Ver se a pessoa não está envolvida em nada. Saber o que a pessoa fez durante sua vida política. Isso é coisa importante, mas ninguém faz. Todo mundo acha que acredita em mamadeira de piroca, em kit gay, em terra plana, que vacina mata. Mas as coisas importantes não querem saber. Isso não querem saber. Então, vamos reduzir. Vamos fazer o país ficar melhor. Vamos, mas para isso, primeira coisa, a gente tem que saber votar. Votar é o mais importante. Ser politizado. Nossos amigos da Argentina são politizados. Eles votaram no Macri, erraram. Voltaram atrás e colocaram um presidente melhor, que está gerindo o país melhor. E lá, o argentino é politizado. Aqui no Brasil, nós não somos politizados. É só o oba-oba, infelizmente. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Hoje eu falei sobre a reforma administrativa, falei também da questão dos deputados, que o Brasil, deputados e senadores, falei da questão dos parlamentares, que o Brasil tem um número muito alto de parlamentares, que esse número deve ser reduzido para melhorar a máquina, que o brasileiro passasse a ser politizado, para evitar que monstros como Bozo ou outros por aí entrem na política e nos prejudique. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então até amanhã e tchau!